Olá, ser de luz e único nesse universo, nesse quadrante do nosso universo, seja bem-vindo. Hoje vou falar sobre um assunto muito interessante, é o planeta ou asteroide, também tido como cometa capturado, Quiron. É uma figura polêmica, até na sua denominação astronômica, né? E por isso mesmo eu já não gosto de assuntos polêmicos. E ele é encantador, a história de Quiron é encantadora e o Quiron está no mapa de cada um de vocês. No momento em que você nasceu, o Quiron estava lá em algum setorzinho, algum lugarzinho, um signo, numa casa, e ele tem um significado assim como os outros símbolos, sinais, signos e planetas têm no seu mapa natal. Né? E ele vai agora passar por uma transição importante. Ele vai sair de um signo, no caso, vai sair de Peixes, que está ali há mais ou menos 7 anos, desde 2011. Vai entrar em Áries, agora, em 2018, parcialmente, para que em 2019 ele entra definitivamente. Mas essa saída dele de Áries, momentânea, tá? Porque ele fica retrógrado, aí ele volta para Peixes, depois ele fica no movimento direto e aí ele entra definitivamente em Áries. Esse movimento de vai e vem, de mudança de arquétipo, de signo para o outro, é muito importante para um planeta, para um aspecto do mapa, não só a nível coletivo, porque isso vai mexer com a humanidade, com todas as pessoas, que todo mundo tem o seu Quiron, né, no seu mapa. Como individualmente, entender ali certos processos de dor e de cura, porque o Quiron, ele mostra a doença não é só física, né? Pode ser também, mas uma doença emocional, psíquica, existencial, não é mesmo? Principalmente uma doença a nível existencial, psicológico, emocional. Ele mostra e revela a dor, a ferida, a doença, como também ele é o médico que vem curar essa ferida. Então, ele está ali para nos mostrar como nós podemos compreender certas limitações que temos, mas não nos deixarmos abater por essas limitações, aprender através dessas limitações, superar isso e chegar a um estágio mais elevado de sabedoria. Quiron é pura sabedoria. Ele está associado ao processo de entendimento, de compreensão, de doação, de entrega, de sabedoria universal. Então ele tem um belo simbolismo. Eu vou contar um pouquinho da história do Quiron para vocês entenderem a mitologia. A mitologia são alegorias, são simbolismos que ajudam a esclarecer esses arquétipos universais, essas forças que estão às vezes muito além da nossa compreensão. Então uma historinha ajuda a entender melhor, né? O mito de Quiron ocorre no momento em que Cronos, ou Saturno para os romanos, se apaixona por uma ninfa filira, e ele era casado, né? Réia, sua esposa, deusa, e para, né, dar uma saída lá, muito safadinho, ele se transforma num cavalo para enganar a esposa e tem um relacionamento com Filira. E desse relacionamento nasce esse ser Crono, esse ser Quiron. E aí, o que acontece? Ele é metade homem, da cintura para cima ele é um ser humano, da cintura para baixo ele é um cavalo. Ele nasce como um centauro, mas não um centauro com a mesma origem que os outros centauros. Ele vem de uma união de um deus com uma ninfa. É diferente. Então, ele é um centauro especial. A mãe, quando vê aquele monstro, fica tão assim, mal com ela mesma, que pede para que se transforme em alguma coisa. E aí, ela é transformada numa árvore. Enfim,
É toda uma mitologia, gente, é uma historinha, tem um significado por trás disso. E assim, ele foi abandonado pela mãe, rejeitado pela mãe, abandonado pelo pai. E aí foi adotado por Apolo, deus Sol, e por Ártemis, a deusa Lua. E lá no Olimpo, e com essas divindades como padrinhos, né? Como pai adotivo e mãe adotiva, ele desenvolveu uma grande capacidade, uma grande sabedoria. Ele, por exemplo, tinha a capacidade de entender os símbolos, os sinais, nas artes de cura, nas artes de trabalhar com a alma humana e com as suas dificuldades humanas, porque ele aprendeu isso com Deus, com uma deusa. Né? Ele estava ali justamente tendo uma grande oportunidade. Ele foi rejeitado, mas ele não foi abandonado totalmente. Né? Ele teve uma grande oportunidade de aprender através daquela experiência que, a princípio, parecia de dor e de sofrimento. Então, assim, ele era um imortal, então ele não podia morrer, e com isso ele tinha uma vida muito longa, e com isso ele pôde ter grandes oportunidades de aprender mais do que qualquer outro ser mortal, e mesmo até do que os outros centauros. Ele era um grande sábio, um profeta, um médico e mestre que transmitiu seus conhecimentos a todos aqueles que precisassem ou desejassem aprender. Os heróis gregos como Hércules, Asclépio, Aquiles, Jason, entre tantos, foram discípulos de Quiro, assim como os filhos dos reis da antiga Grécia. Ele era o centauro-chefe, né? Era a autoridade máxima nas artes da sobrevivência, da cultura, da filosofia. Ele burilava o intelecto dos seus discípulos, questionando e buscando, puxando deles o melhor que eles tinham. Por isso que está associado aos curadores e mestres e terapeutas, o Quirón, por conta de todos esses significados que ele traz. Então, ele preparava os futuros heróis. Então, assim, ele era um expert na medicina, nas ervas, nas plantas. Ele era astrólogo. Né? Então, ele tinha o poder de cura nas mãos. Quem não conseguisse se curar com Quiro não se curava com mais ninguém. Né? Só que teve um momento em que esse centauro levou uma flechada. Sem querer, ele levou uma flechada e essa flecha tinha um veneno da Hidra de Lerna, um ser mitológico também, e que não tinha cura. Mas como ele não podia morrer, ele não morreu, mas a ferida ficou eterna, permanente. Ele arrastou aquela ferida por longos anos, se isolou numa caverna, mesmo lá ele atendia e recebia aqueles que precisavam, né, do seu conhecimento, foi em busca da cura para si mesmo, e nesse afã, na busca de encontrar a cura para si, ele ajudou muita gente através das descobertas que ele foi fazendo. Não serviu para ele, mas serviu para o outro. Então, esse tema quironiano, que muitas vezes é dando que se recebe, né? É se doando, é fazendo um sacrifício voluntário por uma causa, por um ideal, por um propósito humanitário, por um sentimento de doação verdadeiro, né? É que você vai encontrando para você mesmo as forças que você precisa. Né? E aí chegou um momento, Hércules, muito chateado e triste de ver o seu mestre sofrendo tanto, teve uma ideia. Existe um outro personagem nessa história que faz parte desse contexto, que foi aquele que roubou o fogo dos deuses. Prometeu. E foi por isso castigado e punido, porque os deuses do Olimpo eles eram muito punitivos, né? Eram muito coléricos, eram muito passionais, enfim, eram deuses, né? Enfim, e aí o que acontece? Hércules pede ao pai para que Quirón seja voluntário de trocar de lugar com Prometeu, porque Zeus disse: Prometeu só será tirado do seu castigo eterno,
ele foi castigado e punido por roubar o fogo dos deuses, se algum imortal doasse sua imortalidade para ele. E aí Hércules, sabendo disso, fez essa proposta. E o Quirón quis. Ele não aguentava mais aquela dor. Ele já tinha vivido muito tempo. Já tinha constituído família e tudo. E ele queria descansar em paz. Não queria continuar arrastando pela eternidade aquela dor. E aceitou de bom grado. Não, eu dou a minha imortalidade para Prometeu, né, e assim eu me liberto, eu posso morrer em paz. E assim foi feito. Né? E aí ele teve uma morte tranquila. E em grande dívida de gratidão que Zeus tinha para com Quirón, ele fez uma homenagem, dando a ele a constelação do Centauro. Então, assim, ele transcendeu, ele saiu de um nível de imortalidade material humana, vamos dizer assim, né, para um nível de imortalidade a nível universal. Então, isso tudo é para vocês entenderem alguns temas que o Quirón, no mapa de vocês e na vida de vocês, pode representar, como doação, sacrifício, dor, cura, aprendizado, sabedoria, é dando o que se recebe, é compreendendo o que se é compreendido, é na busca das verdades eternas que nós vamos encontrando as chaves, inclusive o símbolo, né, astrológico para Quirón é uma chave. Então, é aquela chave que vai abrir para um conhecimento superior, para os mistérios do universo da natureza, e através desse conhecimento você vai se libertar de muitas coisas que ainda te ferem, porque a dor existe, mas muitas vezes nós levamos essa dor a um estágio de sofrimento dramatizado. E essa mudança de cenário de Quirón, do arquétipo pisciano para o arquétipo ariano, entre 2018, entre março, né, entre abril, agora 18 de abril, que é quando ele entra pela primeira vez em peixe, em Áries, desculpa, e até chegar ao final desse processo final, que vai ser em 19 de fevereiro de 2019, nós temos aí grandes lições a aprender. Então, assim, está saindo do estágio peixes, que foi o estágio onde ele ficou até mais tempo, é onde ele fica mais tempo. É um dos signos que ele fica mais tempo, entre 7 e 8 anos. É um longo período, porque a experiência do arquétipo pisciano é uma experiência profunda, transcendental, que vai lá nos recônditos da alma, nas entranhas do ser. Então, isso não dá para ser feito assim em 2 anos e pouco tempo. Então, ao longo desses últimos 7 anos, toda a humanidade, cada um no seu quadrado, né? Inclusive as pessoas que têm o Quirón em peixes, que é uma geração aí, algumas gerações que passaram por esse cenário, né? Estão passando por uma transição muito importante de aprendizado de alma, de conscientização de certas verdades, nem sempre muito tranquilas, calmas, nem sempre muito fáceis, muitas vezes muito difícil, né? Muito doloroso, mas é através desses embates, dessas dores, desses desafios que essa alma tem condições de compreender mais sobre si mesmo e o seu papel aqui nesse plano de existência, nesse quadrante do universo. Então, estamos gradualmente saindo de um estágio peixes muito profundo de transformação interior, de alquimia interior, de transformar os nossos lixos internos em adubos para uma nova vida. E aí, quando ele entra em Áries, isso já começa agora os primeiros passos, né, a partir do dia 18 desse mês de abril, e que isso fica ainda mais constante, muito mais intenso a partir de 19 de fevereiro de 2019, aquele adubo é justamente para ser colocado na semente que vai ser lançada à terra para ser germinada. Então, vão ser os resultados daquele processo alquímico, profundo, introspectivo, muitas vezes ligado a perdas, a decepções, a lidar com dramas da nossa alma, dos nossos sentimentos, mágoas, ressentimentos, perdas, frustrações, abandono, rejeição. Você viu, o tema rejeição e abandono é um tema quironiano, né? De muitas vezes se sentir perdido, se sentir impotente, curo todo mundo e não me curo, faço por todo mundo e não consigo fazer por mim.
né? Muitos de nós passamos por experiências onde nós nos sentimos impotentes, onde nos sentimos rejeitados, abandonados, onde sentimos frustrações, onde muitas vezes nos sentimos perdidos e cansados. No final, a gente já estava cansado, né, de lidar com aquela dor, com aquela ferida, e não saía daquilo, não tinha muita perspectiva para isso, por mais que ele fizesse. No entanto, no final, ele encontra uma maneira muito bonita, onde ele se doa, se entrega à própria imortalidade. Muitas vezes a vida, ela só está esperando isso de nós. É a aceitação e a entrega daquilo que somos, para que tudo aquilo que até aquele momento poderia estar nos angustiando, nos fazendo sofrer, entre num outro panorama. Você pode até ainda ter a doença, vamos dizer assim, mas você já lida com ela de uma outra forma. Então, é um momento único, porque quando ele entrar na energia do guerreiro, do Áries, do que começa e do que abre o zodíaco, é o momento onde tudo aquilo que foi alquimizado, que foi aprofundado, que foi muito visceral, um processo muitas vezes difícil, muito louco, muito caótico, começa a se direcionar na nossa força de vontade. Então, vai ser um período para trabalhar muito a nossa autoestima, nosso senso de valorização, daquilo que nós entendemos que somos capazes. Então, vai mexer com as feridas das incapacidades, do que eu não acredito que sou capaz, justamente para curar essas feridas, desenvolver uma autonomia, uma autoconfiança, uma garra, uma determinação tipicamente ariana, desse arquétipo, né? Porque tem pessoas de Áries, às vezes, que não incorporam muito, não estão muito ligadas nesse processo. Mas o arquétipo, ele é uma ideia pura e cristalina do que isso representa no universo. Tá bom? Então, quis deixar aqui um pouco desse conhecimento astrológico para você que vem aí me acompanhando. Se gostou, curta, compartilhe, deixe seus comentários, né? Vamos fazer uma corrente do bem, da luz. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí, deixa sua pergunta e assim que eu puder, eu vou estar respondendo. E quem tiver interessado em saber onde está o seu Quiron, entender melhor como ele pode estar funcionando nesse momento, entre em contato comigo, que aí eu poderei ter ali uma direção mais objetiva de caso a caso, tá bom? Que possa a grande luz, a grande força que criou todo esse universo te conduzir, te iluminar, ser perfeito, ser iluminado, ser único, porque em essência somos isso. Namastê.